Well, it's been great to be with you the past 2 days. Tem sido maravilhoso estar com vocês nos últimos 2 dias. It was as much, I should say, it was very much a blessing for me. Foi realmente grande bênção para mim. I really enjoyed being with you. Gostei muito de estar com vocês. Your zeal, your passion, Zelo, paixão. and hopefully we're able to do some good E eu espero ter conseguido fazer alguma coisa que presta and come back. e voltar. So before I share tonight, I want to bring Jeremiah back up for a minute, Antes que eu comece a compartilhar essa noite, eu quero trazer o Jeremias aqui or 10 minutes, por 10 minutos. or a whole message, Ou uma mensagem inteira, se quiser. whatever's on your heart. Just share for a little bit. Jeremiah is part of our team in Israel. Jeremias faz parte do nosso He's time em Israel. a husband, a father, a worship leader, Ele é um marido, pai e um líder de louvor. and he's over our operations. E também cuida de todas as operações do sure. ministério. Amen. So on my heart is same message I had yesterday. Eu sinto no coração a mesma mensagem que eu tinha no coração ontem. I don't know who was in the first morning session yesterday when Ron taught. Pode ser. Who was in the first session yesterday? Alguém que estava na primeira reunião da manhã ou me ouviu. Okay, so most of you weren't there, so that's good. A maioria de vocês realmente não estavam lá, então isso é bom. So on the way over here, the same impression I had as yesterday Eu tive a mesma impressão que eu tive ontem. is what are we going to do with these messages we've heard in the last 2 days? O que nós vamos fazer com essas mensagens que ouvimos nesses últimos 2 dias? Is this just something that's going to stay inside of you? Isso é algo que vai só ficar dentro de você? Something nice to be encouraged? Algo assim muito bom para você ficar encorajado? Something nice to learn? Algo bom para aprender? Or are you going to do something with this message? Ou você vai fazer alguma coisa com essa mensagem? And I want to challenge you again Eu quero desafiar vocês novamente to do something with this message. para fazer alguma coisa com essa mensagem. And I want to tell you just a little bit about myself with this challenge. E eu quero falar um pouquinho sobre minha experiência sobre esse desafio. I used to be a very timid person. Eu era uma pessoa muito tímida. I barely spoke with people when I was growing up. Eu quase não conversava nem com as pessoas quando saía. I was literally afraid of people, Eu literalmente tinha medo das pessoas. unto the point that I barely had friends growing up. E então eu quase não tinha amigos enquanto estava crescendo. And in every possible service, I would be way in the back E em toda reunião possível eu ficava na última fileira possível, because I didn't want anyone to see me. porque eu não queria ser visto por ninguém. That was my level of confidence. Esse era meu nível de autoconfiança. And until I was 19, that was pretty much my level of confidence. E até os meus 19 anos foi mais ou menos meu nível de confiança. But like every man in Israel, you go to the army. Mas como todo homem em Israel, a gente vai para o exército. And the Lord challenged me in the army. E o Senhor me desafiou no exército. He sent me to pretty hard places, Me mandou para lugares bem difíceis. places where I had to learn leadership. Learn what? Learn leadership. Leadership. Onde... I understood something else. Lugares onde eu tive que aprender liderança. And to be a leader, you need to know how to talk to people. E para ser um líder, você tem que aprender a falar com as pessoas. You can't be in the back of the room. Você não pode ficar no fundo da sala. You have to be courageous. Você tem que ter coragem. And it wasn't an easy process for me. E não foi um processo fácil para mim. It was step by step by step. Foi passo após passo. Overcoming the fears that I faced all my life. Confrontando, enfrentando os medos que eu tive a vida inteira. And it didn't end there in the army. Mas não acabou, não terminou esse processo no exército. Even though I overcame a lot, Apesar de vencer muita coisa lá no exército, and I made major steps, e tomei passos grandes, even after finishing the military, I was still quite fearful. mesmo depois de terminar meu tempo no exército, eu ainda tinha muito medo. So God sent me to a ministry called Revive Israel, Aí Deus então resolveu me mandar para um ministério chamado Revive Israel, which is probably even till today quite a strange ministry in Israel, porque até hoje é um ministério bem estranho em Israel, because we emphasize the prophetic porque enfatizamos o profético and the fivefold ministry. e os 5 ministérios.
And one major thing that we did every day E uma coisa principal que a gente fazia todo dia is learn how to prophesy. é aprender como profetizar. And I'm not comparing to prophets in the Old Testament or New Testament. Eu não estou comparando com profetas no Velho Testamento, no Novo Testamento, nada disso. I just simply mean how to hear the voice of the Lord and project that. E eu só estou me referindo a aprender como ouvir a voz do Senhor e expressar. And again, being a person with a lot of fear, E então, novamente, sendo uma pessoa com muito medo, there is no way I was going to go project what I was hearing from the Lord in front of other people. não ia na frente de outras pessoas jamais falar o que eu sentia do Senhor. So I was being discipled in this ministry for 3 years, Então, eu fui discipulado nesse ministério por 3 anos and I didn't dare to ever open my mouth, e eu não ousei abrir a boca nunca. even though I knew I was hearing the Lord. Mesmo que eu soubesse que estava ouvindo o Senhor. How did I know? Como que eu sabia? Because there were so many times that I heard things, and then 2 minutes after that, not saying what I heard, someone else said it. E muitas e muitas vezes eu ouvia do Senhor e aí 2 minutos depois alguém falava exatamente o que eu tinha acabado de sentir. So finally, after 3 years, I made a choice. Finalmente, depois de 3 anos, eu tomei uma decisão. I chose to start and projecting what the Lord was speaking to Eu me. comecei a escolher realmente expressar o que Deus estava falando comigo. And until that time, all I could hear from the Lord were very simple words. E até aquele momento, as únicas coisas que eu podia ouvir do Senhor eram palavras muito simples. I never saw visions, I never had dreams, Eu nunca vi visões e nunca tive sonhos, just very simple, short words. mas eram palavras apenas simples e curtas. But after starting to use that gift, I started receiving dreams and visions. Mas depois que eu comecei a usar esse dom, eu comecei a ter visões e sonhos. And I knew it wasn't because I was special, E eu sei que não era porque eu era especial, it's because the Lord saw that I was faithful with what He was giving é me. porque o Senhor viu que eu estava sendo fiel com as coisas que Ele estava me dando. And why am I telling you all of this? Por que eu estou contando isso tudo para vocês? Because maybe many of you in the last 2 days have heard a great message. Because many of you have heard in the last 2 days a great message. Porque muitos de vocês ouviram nesses últimos 2 dias uma mensagem muito grande. And now you have a choice. E agora você tem uma escolha. And I know many people are afraid E eu sei que muitas pessoas têm medo for different reasons. por razões diferentes. Maybe you don't have enough confidence. Talvez você não tenha muita autoconfiança. Maybe you think, this is not really for me. Daí talvez você pense, não, isso não é a minha praia. Well, I can look at 1,000 examples in the Bible of people who thought, well, this isn't really for me. Eu posso ver milhares de exemplos na Bíblia de pessoas que também pensavam isso, que não era para eles. Those are the people that the Lord called to do Essas são as pessoas que Deus chamou the prophetic para fazer o profético, and the leadership. na liderança. David, Jeremiah, Davi, Jeremias, Moses, Moisés, all those people were afraid todas essas pessoas tinham medo and they had to overcome the fear. e tinham que vencer o medo. So I want to encourage all of you Eu quero encorajar todos vocês. who will hear another great message now. Nós vamos ouvir uma outra mensagem muito maravilhosa agora. Don't keep this for yourself. Não guarde para si. Go and project this to the world. Vai e transmita isso para o mundo. Because we need you, Porque nós precisamos de vocês because we can't do it by ourselves. e nós não podemos fazer isso sozinhos. Ron's only one person, Ron é apenas uma pessoa and social media is amazing, e a mídia social é maravilhoso, but there's nothing like another person. mas não tem nada que toma o lugar de uma outra pessoa. And we know that we need you E nós sabemos que precisamos de vocês to be ambassadors para serem of embaixadores this message. dessa mensagem. As we are Jews and Gentiles, Somos judeus e gentios, one new man, novo homem, and together we need to bring this message to the entire world. e juntos precisamos levar essa mensagem para o mundo inteiro. And we need you to bring this message to Brazil. E nós precisamos de vocês para levar essa mensagem para o Brasil. So be courageous. Então sejam corajosos, Overcome that fear.
Vença o medo. Overcome that lie that the enemy has put in your mind, Vença essa mentira que o Satanás pôs na sua mente, telling you you can't do this. dizendo que você não pode fazer. You're not good enough. Você não é bom o It's suficiente. not for you. Não é para você. That's a lie. Isso é mentira. I live those lies. Eu vivi essas I lived those mentiras. lies 19 years of my life. Eu vivi essas mentiras 19 anos da minha vida. And then I started to choose differently, E aí eu comecei a escolher diferente. to stop listening to that voice Para parar de ouvir essa voz. and listen to the only true voice, E ouvir a única voz verdadeira. the voice of God, A voz de Deus. the voice of our Lord, A voz do nosso Senhor. who says you can do all things. Que diz que você pode fazer todas as coisas. So you can do all things, Você pode fazer todas as coisas. and you can be the ambassadors for Israel, Você pode ser embaixador para Israel. for us, your Jewish brothers, Para nós, seus irmãos and bring judeus. this message to E the world. levar essa mensagem para o mundo. Amen. Amém? Amen. Amém. Pode aplaudir, não faz mal não. Okay. So I'm not going to share real long tonight. I'm not going to share for a long time tonight. Glória a Deus. Ah, eu não vou compartilhar muito comprido essa noite, And what I mean by that is I don't intend to, mas eu quero dizer o seguinte, que eu não pretendo, but we'll see what happens. mas vamos ver o que vai acontecer. But I want to kind of close up the past 2 days. Mas eu quero dar um fechamento para os últimos 2 dias. I want to talk about the end times Eu quero falar sobre os últimos dias and what we see in the Bible. e o que nós vemos na Bíblia. Because one of the things that I know Porque uma das coisas que eu conheço is that there's going to be tremendous deception in the end times. é que vai haver engano terrível nos últimos dias. We have seen this over the past 2 years. Já vimos isso nos últimos 2 anos agora. I got an email today, Eu recebi um e-mail hoje and a woman asked me, e uma senhora me perguntou. she says, is it true Ela falou: é verdade that in Israel, que em Israel, if you do not get the vaccination, se você não for vacinado, you cannot eat? você não pode comer? And I wanted to say, E eu queria dizer, can you just think about your question for a few minutes? pare e pense um pouquinho sobre a sua pergunta. Of course, if that were the case, everybody would be vaccinated within about a month. Porque se esse fosse verdade, todo mundo seria vacinado dentro de um mês. Because the unvaccinated would die. Porque os não vacinados morreriam, né? People believe the stupidest things. As pessoas estão acreditando nas coisas mais loucas. Yes, we unvaccinated people eat. E assim, pessoas não vacinadas comem lá. Assim. That's just in case you maybe got the same email. Isso é só para avisar vocês, se vocês receberem esse mesmo e-mail. This type of craziness is only going to increase. Esse tipo de loucura vai aumentar cada vez mais. I watched an interview today about a man, Eu vi uma entrevista hoje, a Christian leader, líder cristão, who said that in a dream an angel took him to Turkey. que diz que numa visão um anjo levou ele para a Turquia. Now he leads a major ministry, Ele é líder de um ministério muito In grande America. nos Estados Unidos. and he went to Turkey in this dream. Ele foi para a Turquia nesse sonho. And there he met an old man, E lá ele encontrou um velho. and it was the apostle John. E era o apóstolo João. And he was told that John is still alive. E o anjo falou com ele que João ainda vive. And soon he's going to return to teach us the book of E Revelation. logo, logo ele vai voltar e nos ensinar o livro do Apocalipse. Because apparently he did not do a very good job the first time. Porque aparentemente ele não fez muito bem o serviço em escrever Apocalipse. So he's been in a cave in Turkey for 2,000 E ele years. tem estado numa caverna em Turquia por os últimos 2000 anos. It's possible. É possível. I mean, God can do anything. Deus pode fazer qualquer coisa, né? But I don't think that it's true. Mas eu não acho que isso é verdade. I want to just stick with the Word of God. Eu quero ficar com a palavra de Deus. You see, John wrote Revelation so that we could read it today, João escreveu Apocalipse para que a gente pudesse ler hoje. not because he would need to come back later and explain it. Não para ele poder voltar e explicar. Although, if you look at how many interpretations there are, Agora, mas é um problema ver tantas interpretações que tem. maybe it wouldn't be so bad to have John come back. Talvez não seria muito ruim o João voltar. My point is, you have to be discerning. Mas o meu ponto que eu quero transmitir é que você tem que ter discernimento. And the person interviewing him said this. E a pessoa que estava entrevistando ele disse:
He said, you know, a lot of people, more and more people recently, they're going to heaven. Ele falou assim, a pessoa que estava entrevistando ele falou assim, você sabe que tem muita gente indo para o céu. They're visiting heaven. Eles estão fazendo visita lá no céu. And then they come back and they're interviewed on TV shows. E aí eles voltam e são entrevistados em show de TV. Listen, I believe in the power of God, Escute, eu creio no poder de Deus, but I'm a little skeptical. mas eu sou um pouco cético. But he says, you've got these people going to heaven. He said, the people, Ele falou, tem muita gente indo para o céu. and many of them said that they met John in heaven. E muitas das pessoas que vão para o céu, eles falam que encontraram com João lá no céu. So we have a problem. Então a gente tem um problema. John is in Turkey, O João está na Turquia, but he's also in heaven. mas ele também está no céu. And this is a real interview. E isso é uma entrevista verdadeira, aconteceu. These are serious people. São pessoas sérias. I'm so confused. But you met John in Turkey, but these people say he's in heaven. Você encontrou com o João na Turquia, mas essas pessoas estão dizendo que ele encontrou com ele no céu. Maybe they're all deceived. Talvez eles estão todos enganados, né? We're supposed to prove things by the Bible. A gente tem que provar as coisas pela Bíblia. We know something is accurate or not because the Bible confirms Nós it. sabemos se uma coisa é certa ou não, porque a Not Bíblia because, afirma. oh, well, I went to heaven and I saw John. Não porque eu fui para o céu e eu vi João. These are days you have to know the Word of God. Esses são dias que você tem que conhecer a palavra de Deus. Now, he did have an answer for that. Hã? He had an answer. Mas o cara, quando fez essa pergunta, ele teve uma resposta. He said, these people are visiting heaven. Ele falou, essas pessoas estão visitando o céu. Maybe while they were visiting heaven, Talvez enquanto eles estavam visitando o céu, John was also visiting. o João também estava visitando o céu. They saw him there because he was visiting. Eles visitaram o céu, o João também visitou na And then, mesma hora. and then he went back to his cave in Turkey. E aí ele foi, depois que ele visitou o céu, ele voltou para a caverna lá na Turquia. Let me tell you something. If this is true, John must be the most depressed person alive. Se isso é verdade, o João deve ser a pessoa mais deprimida na Terra. Can you imagine you get to visit heaven A pessoa você visita and o you céu, see the glory of God? você vê a glória de Deus. And then they say, okay, back to your cave in Turkey. Volta lá para sua caverna da Turquia. Forgive me, Lord. Perdoa-me, Senhor. If he's alive, then I will be the first to repent. Se ele estiver vivo mesmo, eu só vou ser o primeiro a arrepender. And I will go to his meetings and take notes. E eu vou para as reuniões dele e eu vou fazer anotação, sim. But I'm just saying that because it's going to get worse. Mas eu estou comentando isso como exemplo que as coisas vão piorar. And it can be compelling. E pode parecer muito convincente. Deceivers are often very charismatic. Os enganadores são muitas vezes muito carismáticos. It's hard for people who appear crazy to get a following. É muito difícil pessoas que parecem loucas conseguir seguidores. They speak with authority, Eles falam com with autoridade, passion, com paixão. and they can appear to be anointed. E pode parecer que tem unção. But let's look at what the Bible says about the end times. Mas vamos olhar o que a Bíblia diz sobre os fins dos tempos. Well, one of the things that it does say is there will be lots of deception. E uma das coisas que a Bíblia diz é que vai ter muito engano. Go to Matthew 24. Virem para Mateus 24. Just a second. This is what we call the Olivet Discourse. Isso é o discurso da Monte das Oliveiras. Jesus is on the Mount of Olives, Jesus está no Monte das Oliveiras and he's talking about the end times. e ele está falando sobre os últimos dias. They asked him, what is going to happen at the end of the age? E perguntaram para ele o que vai acontecer no fim dos tempos. Verse 4, Versículo the 4. first thing that Yeshua says, A primeira coisa que Yeshua diz: watch out that no one deceives you. acautelai-vos For que m- ninguém vos engane. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e a muitos enganarão. You will hear of wars and rumors of wars, Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. but see to it that you are not alarmed. Olhai e não vos perturbeis, Such things must happen, but still the end is to come. porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim.
Nation will rise against nation. Porquanto se levantará nação contra Kingdom nação, against kingdom. reino contra reino, There will be famines and earthquakes in various places. e haverá fomes e terremotos em vários lugares. All these are the beginnings of birth pangs. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. When you are handed over to be persecuted and put to death, you will be betrayed by all nations because of me. Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. At that time, many will turn away from the faith and Nesse, betray each other. nesse tempo, muitos vão se escandalizar e trair-se uns aos outros. Many will follow false messiahs. Muitos vão seguir falsos messias. That's what it says here. Está dizendo aqui, I have watched over the last 2 years. nos últimos 2 anos, People believe crazy things. as pessoas estão acreditando em coisas loucas. Born again Christians. Muitos cristãos. There's going to be a great falling away. Vai haver uma grande apostasia. But if you keep your eyes and your ears and your heart in the Word of God, you're going to be okay. Mas se você conservar seus olhos, seus ouvidos, seu coração na palavra de Deus, você vai estar seguro. And many false prophets will appear and deceive many people. E igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. But he who stands firm to the end will be saved. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. And then lastly, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a with testimony to all nations, and then the end will come. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. So let me just go through the end times real quick. Então deixa eu passar rapidamente por esses últimos I tempos. call this the end times in 5 minutes. Eu chamo essa mensagem de os últimos dias em 5 minutos. It may take 10. Mas talvez eu gaste 10. But it's based on what we think we know. Mas é baseado no que a gente acha que sabe. One of the things that you have to understand when teaching on the end times Uma das coisas que você tem que entender quando está falando sobre os últimos dias is that nobody understands it all. é que ninguém entende tudo. Nobody understood the first coming of Jesus completely. Ninguém entendeu a primeira vinda de Cristo. In fact, they missed a big part of it. Na verdade, eles perderam a maior parte. Peter rebukes Jesus. Pedro repreende Jesus. You're not going to die, Você não vai morrer. right? They didn't understand that he was going to die. Eles não entendiam que Jesus ia morrer. Now we have greater revelation in the New Testament. Agora nós temos muito maior revelação no Novo Testamento. The New Testament expands on the Old O Testament. Novo Testamento amplia o Velho Testamento. It opens it up so that we can understand it more clearly. Expande o Velho Testamento para que a gente possa entender melhor. So I think we have a better understanding of the end times than the original apostles, Então eu acho que nós temos uma compreensão melhor dos últimos dias do que os primeiros apóstolos. at least before they wrote the Bible. Pelo menos mais do que eles antes que eles escreveram a Bíblia. And it seems to say that there's going to be this thing called a great tribulation period. Então parece que vai ter um período chamado período da grande tribulação. Daniel 9 teaches that there's going to be an agreement between some world figure Daniel 9 diz que vai ter um acordo entre alguns líderes mundiais and the Jewish people, e o povo judeu, and that will result in an agreement e isso vai resultar num acordo which will include the rebuilding of the temple in que vai Jerusalem. incluir a reconstrução do templo em Jerusalém. Now, I don't tell Christians to pray for the third temple to be Eu built. não falo para os cristãos orar para ter um terceiro templo. There are Christians raising money for this. Tem cristãos levantando dinheiro para isso. I have a friend of mine, he's trying to get cows ready. Eu tenho um amigo meu que está tentando preparar as vacas. Now, when I say he's a friend of mine, Quando eu digo que é amigo meu, I know him. And he's telling me we've got the red heifer ready. e ele diz assim: nós temos a novilha vermelha pronta já. That doesn't excite me. Mas isso não me What entusiasma. excites me is preaching the gospel, Mas o que me entusiasma é pregar o casting evangelho, out demons, expulsar demônios, seeing somebody who is lost become saved, ver alguém perdido sendo salvo, seeing a former prostitute worship Jesus, ver uma prostituta se transformada e adorando Jesus, seeing a drug addict set free. ver um drogado sendo liberto. All these other things are going to work out on their own. Todas essas outras coisas vão dar certo, vai
vai acontecer direitinho. God doesn't need my help to bring about the third temple or Deus- the Antichrist. Deus não precisa de minha ajuda para ter o terceiro templo ou para ter o anticristo, nada dessas coisas. So don't get caught up in such things. Então não fica focado nessas coisas. Our mission is Acts 1:8. O nosso ministério é Atos 1:8. Get filled with the Holy Spirit and be witnesses for Jesus. Encher do Espírito Santo, se tornar testemunho de Jesus. But the temple will be rebuilt Mas o templo será and reconstruído. sacrifices will start E again. sacrifícios vão começar novamente. Now, what could happen in world history to allow this to happen? O que tem que acontecer na história do mundo para que isso aconteça? I don't know. Eu não sei. I mean, if you had told me 2 years ago Se você me falasse 2 anos atrás that 5 or 6 or 7 Arab nations would suddenly make peace with Israel, que 5, 6 ou 7 nações árabes iam de repente fazer paz com Israel, if you had prophesied that to me, se você tivesse profetizado isso para if you mim, said the Lord has shown me se você tivesse para mim, Deus me mostrou that Morocco, que Marrocos, Bahrain, Bahrein, the Emirates, os Emirados, Sudan, Sudão and there's a few others, e alguns outros, they're going to make peace with Israel eles vão assinar acordo de paz com Israel in the next 2 years, nos próximos 2 anos. I would have said no. Eu ia falar assim, não, I don't bear witness. não acredito. I couldn't imagine such a thing. Eu não podia imaginar uma coisa dessa, But it's happened. mas aconteceu. So God can create the circumstances Então Deus pode criar circunstâncias where the world allows for the rebuilding of the temple. onde o mundo permite a reconstrução do Now I templo. do have one theory. Mas eu tenho uma teoria. The Bible speaks about the war of Gog and Magog. A Bíblia fala sobre a guerra de Gog e Magog. Ezekiel 38 and 39. Ezequiel 38 e 39. And it talks about God drawing all these nations in the Middle East against Israel. E naqueles capítulos fala sobre Deus atrair todas essas nações do Oriente Médio contra Israel. And they think they're going to destroy Israel, E eles pensam que vão destruir Israel, but God destroys their armies on the mountains of Israel. mas Deus destrói os exércitos deles sobre as montanhas de Israel. Now, some people think that is the last great battle leading to the coming of the Lord. Algumas pessoas acham que aquele é a última grande batalha antes da volta de Cristo. Maybe. Talvez seja. Or maybe it's 7 years before the Ou coming of the talvez Lord. seja 7 anos antes da volta do Senhor. Why do I think that? Por que eu penso isso? Well, it says that they will burn when they defeat these armies, Porque lá diz que quando eles derrotarem esses exércitos, they will burn their equipment for fuel for 7 years. diz que vai queimar os equipamentos de guerra deles para combustível por 7 anos. It's hard to imagine that they'll be burning equipment for fuel in the millennial kingdom. É difícil imaginar que eles vão ficar queimando essas armas de guerra por 7 anos durante o reino milenar. So is it possible? Então é possível. And by the way, it says that they will attack an unsuspecting people, E diz que eles vão atacar um povo que não está esperando ser atacado, living in safety. vivendo em segurança. That always used to bother me. That bothered me. Isso sempre me incomodou. We're not living in safety in Israel. A gente não está em segurança. em Buses Israel. are blowing up. Estão explodindo ônibus, Restaurants are blowing up. restaurantes explodindo. But now things are changing. Mas agora as coisas estão mudando. Arab nations are making peace with Os us. países árabes estão fazendo paz conosco. So maybe this could happen in Então, our lifetime. talvez isso possa acontecer durante nossa And vida. could it be that the end of this war, Pode ser que no fim dessa guerra, with weakened Arab nations around com us, os árabes enfraquecidos ao redor de nós, create an opportunity for an antichrist figure pode criar uma oportunidade para uma personagem anticristo to come up with a peace agreement? levantar um acordo de paz. Stop the war. Para a guerra, We're going to sign the agreement. vamos assinar o tratado. Israel's going to be able to rebuild their temple. Israel pode reconstruir o templo. Now let me be clear. Mas deixa eu ser claro, I'm speculating. eu estou It's especulando. kind of prophetic speculation. Chama especulação profética. I'm just reading the scripture and thinking what could be. Estou lendo as escrituras e pensando o que poderia ser. But we will find ourselves in this tribulation. We will find ourselves in this Mas tribulation. nós vamos nos encontrar no meio dessa tribulação. Now, some say, no, we won't. Algumas pessoas falam, não, não vai não. We will be raptured out of the church, Nós out of the vamos- world. Nós vamos ser arrebatados do mundo. God has not called the church to suffer. Deus não chamou a igreja para sofrer. Well, go to Afghanistan and tell the Christians there Mas that. vai lá para o Afeganistão e fala para os cristãos lá que Deus não chamou os cristãos. Tell para the sofrer. Christians in Iran and China that God has not called them to suffer. Fala para os cristãos lá no Irã e lá na China que Deus não chamou para They sofrer. might throw a brick at you. Eles podem
tijolo em você. because they're living with real suffering. Porque eles estão vivendo no sofrimento The terrível. church has always suffered A persecution. igreja sempre sofreu perseguição. No, we don't suffer like the world suffers. Nós não sofremos como o mundo sofre. We have access to the grace of God, Porque nós temos acesso à graça de to Deus healing, para to cura, miracles. para milagres. But the Bible actually promises persecution Mas a to Bíblia anyone who would be godly in Christ Jesus. Promete perseguição para todos que querem viver piedosamente em Cristo. Jesus prophesied that we would be arrested and killed. Jesus profetizou que nós seríamos presos e mortos. There is nothing in the New Testament that says we are exempt from persecution. Não tem nada no Novo Testamento que fala que nós somos isentos de perseguição. Now, I don't believe that we will suffer God's wrath, Eu não creio que nós vamos sofrer a ira de Deus, but God's wrath comes at Revelation 11:15. mas a ira de Deus vem em Apocalipse 11, versículo 15. It says, "Now is the time for the wrath of God." E lá diz, agora é a hora para o juízo de Deus. And that's at the end of the Great E Tribulation. isso é no fim da grande tribulação. I believe that we are raptured. Eu creio que nós somos arrebatados, Harpazo in the Greek. harpazo no You're grego, caught up. somos arrebatados. I believe it's going to happen. Eu creio que vai acontecer, But it happens at the second coming. mas acontece na hora da segunda vinda de Cristo. So about 3.5 years into this tribulation, Então, mais ou menos 3 anos e meio nessa you have this tribulação. world leader, Você tem esse líder mundial and people love him, e as pessoas amam but ele, he's probably starting to get a little bit, I don't know, arrogant. mas ele provavelmente é um pouquinho arrogante. And then if we understand Revelation 13 correctly, Depois, se nós entendemos o Apocalipse 13 corretamente, it would appear that he suffers a fatal wound to the head, parece que ele sofre uma ferida mortal na cabeça, yet he lives. mas ele vive de That novo. means he dies and he rises from the dead. Significa que ele morre e ressuscita. Now, it could be that he fakes it, Pode ser que ele falsifica isso, or it could be demonic. ou pode ser demoníaco. But the whole world is going to be deceived into believing Mas o mundo inteiro vai ser enganado pensando that he's risen from the dead. que ele ressuscitou dos mortos. And then, if you go ahead and turn, let's get into the word a little bit. Turn to 2 Thessalonians Vira aí para 2 Tessalonicenses, chapter 2. 2 Tessalonicenses 2. All right. Look at talking about the Antichrist. It says this in verse 4. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, falando sobre o anticristo. He will oppose and exalt himself over everything that is called God or is worshipped, Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. so that he sets himself up in God's temple, De sorte que se assenta no santuário de Deus, proclaiming himself to be God. apresentando-se como Deus. How can he do that? Como que ele faz isso? How can he claim to be God? Como que ele pode afirmar que ele é Deus? Because he's risen from the dead. Porque ele ressuscitou dos mortos. Who also rose from the dead? Quem que também ressuscitou dos God mortos? in the flesh, Jesus. Deus encarnado, Jesus. And now, of course, he's now in the Jewish temple, Agora ele está no templo judaico and he will most definitely desecrate it, e certamente ele vai because we've seen that at least twice in contaminar, history. porque nós já vimos isso várias vezes na história. I don't want to get too deep into history, Não quero me aprofundar muito na but história. 160 years before Jesus came, 160 anos antes da vinda de Cristo, there was a Greek-Syrian king named Antiochus Epiphanes. teve um rei grego sírio que chamava Antíoco Epifânio. And he sacrificed a pig in the Jewish E temple. ele sacrificou um porco dentro do templo judaico. We believe that was a fulfillment of Daniel's prophecy, A gente crê que foi o cumprimento da profecia de Daniel, the abomination that causes a desolation. abominação da desolação. But then it happened again. Mas aí aconteceu de novo, When the Romans conquered the temple in 70 AD. quando os romanos conquistaram o templo no ano 70 depois de Cristo. Do you know that prophecy can often have several Você fulfillments? sabe que a profecia pode ter vários cumprimentos. There can be minor fulfillments and then the ultimate fulfillment. Pode ter alguns cumprimentos menores e depois o grande cumprimento. Isaiah prophesied Isaías profetizou a virgin or a young woman will have a baby que uma or virgem conceive. vai conceber.
Do you know that they did not think he was talking about something 700 years in the future? Você sabia que eles não estavam pensando que ele estava falando de algo que ia acontecer 700 anos depois? Isaiah said that to the people of his day. Isaías disse para as pessoas no seu dia. He said that to the king, I believe, this will be a sign to you. Ele disse para o rei, isso vai ser um sinal para você. Well, it can't be a sign to him 700 years later. Não pode ser um sinal para ele se vai acontecer só 700 anos depois. And there was a birth in chapter 8 that happened in chapter 7, and then there's a baby born in chapter 8. E aí no capítulo 8 de Isaías nasce uma criança assim. That was a minor fulfillment. Então foi um cumprimento menor. But the major fulfillment was Miriam becoming supernaturally pregnant with Mas Jesus. o grande cumprimento foi Miriam se tornando sobrenaturalmente grávida com Jesus. And so we'll see the major fulfillment of the abomination that causes desolation Então nós vamos ser o grande cumprimento e final dessa abominação da desolação in the middle of the great no tribulation. meio da grande tribulação. The Antichrist comes in O anticristo vai chegar and he takes over. e ele vai He says, I'm God. assumir o controle e vai I've dizer, risen eu sou from the Deus, dead. eu ressuscitei dos mortos. Now it gets exciting. See, if you read my book that's out there and you can get it, Se você ler meu livro que está ali disponível, the Coming End Time Awakening, o avivamento final, it's not meant to just teach you about the end times, esse livro não é só para ensinar sobre os últimos dias, but to get you excited. mas para fazer você ficar entusiasmado. You see, when I was a brand new believer, Quando eu era um crente novo all my convertido, friends told me that there's going to be this great tribulation, todos os meus amigos falaram que ia ter essa grande tribulação. but we're going to be raptured first. Mas a gente vai ser arrebatado primeiro, antes. And I was so depressed. E eu fiquei tão deprimido. I said, I want to be here. Eu quero estar aqui. I want to be on earth. Eu quero estar na I terra. want to be preaching the Eu gospel. quero estar pregando o evangelho. There's 144,000 Jews. Tem 144 mil judeus. I don't want to be in heaven. I want to be on earth. Eu não quero estar no céu, eu quero I estar want na to be where terra. the action Eu is. quero estar onde está a ação. Now, as I got older, Aí quando eu fiquei mais velho, I thought it might not so bad to not be so bad to not be here. não, eu tô achando que é melhor não estar aqui mesmo não. But it's going to be glorious even while it's going to be difficult. Mas vai ser glorioso apesar de ser difícil. Because even as the Antichrist goes into the temple and declares himself to be God, Porque mesmo na época que o anticristo entra no templo e se declara ser Deus, he is driven out of Jerusalem. ele é tocado para fora de Jerusalém. Look at chapter 11 of Revelation. Olha capítulo 11 de Apocalipse, Verse 3. versículo 3. And I will appoint my 2 witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. E considerei as minhas 2 testemunhas que vestidos de saco profetizem por 1260 dias. They are 2 olive trees and 2 lampstands, and they stand before the Lord on earth. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. So there's these 2 witnesses. Então tem essas 2 testemunhas. Who are they? Quem são eles? We don't know. Não sabemos. Some say Moses and Elijah Alguns dizem que Moisés e Elias, because they appeared with Jesus in Matthew porque 17. apareceram com Jesus no monte da transfiguração And they never died. e nunca morreram. Also John, we know. E o João também. Tem esse caso de João também. Who knows? Quem sabe? I believe they're Jewish Creio que são judeus. because he says they are 2 olive trees, 2 menorahs. 2 minorás. When it says 2 oliveiras. lampstand, it's talking about like in the temple. São os minorás no templo, os Menorahs. candeeiros. So they're Jewish prophets, Então são profetas judeus and they prophesy for almost 3.5 years. e profetizam por 3 anos e meio. And then verse 5, it says, if anyone tries to harm them, fire comes from their mouth and devours their enemy. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. This is how anyone who wants to harm them must die. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Now listen to me. Agora me escutem. Does that sound scary? Isso parece ser assustador? Sounds exciting. Não, parece muita... Unless you're one of those A enemies. não ser que você seja Unless inimigo you're trying to deles. harm them. Se você está querendo machucar eles, Then you get aí fire. você ganha fogo. The Antichrist is going to be afraid of these guys. O anticristo vai ter medo desses caras. Remember, he's in the temple, Ele está no templo, but now they're in the city of Jerusalem. mas agora eles estão na cidade santa. So he's got to go. Então ele tem que He sair. retreats.
ele se afasta. Remember, I told you, was it this morning or last night, about that there is no battle of Armageddon. Não tem nenhuma guerra de Armagedon. The mountain of Megiddo, which is Armageddon, O monte de Megiddo, que é o Armagedon, is about 100 miles northwest of Jerusalem. fica mais ou menos mais de 200 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. The Bible says, Revelation 16:16, they gather there A Bíblia diz em Apocalipse 16:16 que os exércitos se ajuntem lá. because these two guys are rocking in Jerusalem. Porque esses duas testemunhas estão agindo lá em Jerusalém. It says that they have power to shut the heavens so it will not rain during the time they're prophesying. Eles têm poder para fechar os céus, para não chover durante o tempo And- do dia do and- seu testemunho. And they have power to turn water into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Do you understand these are the two most powerful people on earth? Você entende que essas duas pessoas são as pessoas mais poderosas na terra? We make such a big deal about the Antichrist. A gente faz tanto caso sobre o anticristo. Can he shut the heavens? Ele consegue fechar os céus. Can he strike the earth with Ele plagues? consegue ferir a terra com pestes, com pragas. And they show up right as he proclaims himself to be God. E eles aparecem justamente quando ele se proclama ser Deus. And when well, we won't go there yet. So they're going to be prophesying. Então eles vão estar profetizando. What will they prophesy? O que eles vão We profetizar? talked about this yesterday. Falamos sobre isso. Don't follow the Antichrist. Não siga o anticristo. Don't take the mark of the beast. Não aceite a marca da besta. Trust in Yeshua. Confie em Yeshua. He is the Messiah. Ele é o Messias. And we will prove it through signs and wonders. We'll shut the heavens. Nós vamos provar nosso testemunho por sinais e milagres. Vamos fechar os céus. You say, but Ron, if we're here, we're gonna die. E aí você fala, Ló, mas se nós estivermos aqui, a gente vai Where are we morrer. gonna get water from? Onde a gente vai pegar água? Have you read the story of Elijah? Você já leu a história de Elias? When it didn't rain for 3.5 years, Quando não choveu por 3 anos e meio, which is a parallel here, que é um paralelo aqui, which is why it might be Elijah, que talvez seja Elias, God provided for him. Deus supriu ele. It's very interesting that it says you're going to have to take the mark of the beast to buy or sell. Ele diz, muito interessante que fala que a marca da besta é necessária para comprar e vender. Now listen to me, this is so important. Então escute-me, isso é muito importante. A lot of believers are going to deny their faith Muitos crentes vão negar sua fé and take the mark of the beast e aceitar a marca da besta because they're scared. porque estão I assustados. don't want to die. Eu não quero I don't want morrer. to starve. Eu não quero morrer de I don't want fome. to die of thirst. Eu não quero morrer de sede. And they're not going to trust God. E não vão confiar em Deus. There is a theologian by the name of Walter Brueggemann, Tem um teólogo chamado Walter Brueggemann. and he has this teaching on an abundance mentality versus a scarcity mentality. E ele ensina sobre uma mentalidade de abundância e uma mentalidade de miséria. I have a whole chapter on this in Birth Eu Pangs. tenho um capítulo inteiro sobre isso no livro de Dores de Parto. A scarcity mentality is this: Uma mentalidade de miséria é o seguinte: I cannot give you, Harold, any of my water. eu não posso dar para você, Harold, nenhum de Because de if minha I água. give you water, Porque se eu der água para você, there might not be enough for me. talvez não vai ter suficiente para mim. That is a scarcity mentality. Isso é uma mentalidade de miséria. And it closes up the heavens. E isso fecha os céus. But an abundance mentality is Mas uma this: mentalidade de abundância, I can give you my water eu posso te dar minha água, because God is going to take care of me. porque Deus vai cuidar de mim. I have an Eu abundance. tenho abundância. I can't see it right now, but I trust Eu God. não consigo ver essa abundância, Remember mas what- eu confio em Deus. Remember after the brook dried up, Elijah went to the widow? Lembra que depois que o córrego secou, Elias foi para a viúva. And he says to the widow, give me something to eat. Ele disse para a viúva: me dê alguma coisa para comer. Give you something to eat? Me dê alguma coisa para comer. I got no food. Eu não tenho I got a comida. little bit of flour, Tem um pouquinho de a little farinha, bit of oil. pouquinho de Me óleo. and my son, we're going to eat this and then we're going to die. Eu e meu filho vamos comer esse restinho e vamos morrer. She had a scarcity Ela mentality. tinha uma mentalidade de miséria. But Elijah challenged her. Mas Elias desafiou ela. He said, maybe it's better to have an abundance mentality. Falou: talvez é bom você ter uma mentalidade de abundância. Give some to me Me dê um pouco and you're never going to run out. e você nunca vai faltar. Now,
If a preacher comes to you today Então, se um pregador chegar para você hoje and says, "Give me your money and then you're going to be blessed," e o pregador fala, me dê seu dinheiro que você vai ser abençoado, we know that that doctrine has been abused. nós sabemos que essa doutrina foi abusada. You've got preachers living like millionaires flying around in airplanes Tem pessoas, pregadores vivendo como milionários e voando em jatos while the people are particulares, starving. enquanto pessoas estão morrendo de fome. That's not what I'm talking about. Não é isso que eu estou falando. Elijah was not a prosperity preacher, Elijah não era um pregador de prosperidade, but he believed in God's power to provide. mas ele cria no poder de Deus para providenciar as coisas. Have an abundance mentality. Ter uma mentalidade de abundância. In America, we have even preachers now Nos Estados Unidos, até pregadores agora selling survival kits. estão vendendo kits You de get sobrevivência. you get batteries and you get rice Pega pilhas e arroz, and you get lentils and e beans. lentilha e feijão. It's going to be your survival kit. Vai ser seu kit de sobrevivência. You can buy it from the preacher. Você pode comprar do pregador. What happens when your neighbor needs some water? E o que acontece quando seu vizinho precisa de um pouco de água? Christian, what are you going to do? O cristão, o que você vai fazer? No, this is my water. Não, isso aqui é minha água. I got a survival kit from the guy on TV. Eu tenho um kit de sobrevivência do cara da TV. It's my survival kit. É meu kit de sobrevivência. Is that what God's going to call us to do? É isso que Deus vai nos chamar para fazer? We don't have a lot, but come in, bring your family. Nós não temos muito, mas entra, traz a sua família. God will provide. Deus vai providenciar. And we are going to lead many people to Jesus this way. Nós vamos trazer muitas pessoas para Jesus fazendo isso. Because unbelievers are going to see the love of Jesus in you. Porque os descrentes vão ver o amor de Jesus em nós. And they're going to be born again. E vão nascer de novo. And we're going to see so many miracles. E nós vamos ver muitos milagres. God is not going to leave us alone. Deus não vai nos deixar abandonados. You understand that the plagues of Egypt are a parallel to the Great Tribulation. Vocês sabem que as pragas no Egito são um paralelo para a grande tribulação. Did the Jewish people suffer during the plagues of Egypt? O povo judeu sofreu durante as pragas no Egito? Only the enemies of God. Somente os inimigos de Deus. Believers will not suffer the Os plagues cristãos não vão sofrer as pragas during the Great Tribulation. durante a grande tribulação. In fact, we'll probably be able to get a lot of things done while others are suffering. De fato, nós vamos poder fazer muita coisa enquanto os outros estão sofrendo. But they prophesy for 3.5 years. Mas profetizaram por 3 anos e meio. There's going to be a mass revival. Vai ter um avivamento grande. God is going to put his hand on 144,000 Jews. Deus vai colocar a mão sobre 144 mil judeus. And I don't have time to go through Revelation Eu não 14. tenho tempo para passar por Apocalipse com vocês. But let me just give you a little Mas deixa eu dar Reader's Digest, we umas say. seleções, Summary. resumo. The Lamb of God calls 144,000 Jews on Mount Zion in Jerusalem. O Cordeiro de Deus chama 144 mil judeus no Monte Sião, em Jerusalém. Now, is that literally there or in the Spirit? I don't know. Isso é literalmente lá ou no Espírito, eu não But he's sei. going to anoint them. Mas ele vai ungí-los. And it says that they'll be singing a song that only they can sing. E diz que eles vão estar cantando um cântico que só eles podem saber. Now, my opinion is that is a new anointing to preach the gospel. Eu creio que é uma nova unção para pregar o Evangelho. Because immediately what happens after that Porque imediatamente o que acontece depois disso is there are two angels that go forth. é que tem 2 anjos que saem. One comes to reap the harvest, Um vem para fazer a colheita the other comes to bring judgment. e o outro vem para trazer juízo. Judgment and harvest at the same time. Juízo e colheita na mesma hora. There's going to be a glorious revival, Vai ter um avivamento glorioso, even as there is horrible judgments. ao mesmo tempo que tem juízos terríveis. And many of us will give our lives. E muitos de nós vamos morrer mesmo. While God can provide for us and will provide for us, Deus vai nos suprir when it comes to persecution, quando chegar a perseguição. sometimes there's an angel that will open the jail cell. Às vezes tem um anjo que vai abrir as celas, Like with Peter. como aconteceu com Pedro. Sometimes you're singing and worshiping God at midnight. Às vezes vai estar adorando a Deus à meia-noite, Like with Paul and Silas. como Paulo e Silas. But sometimes they cut off your head. Mas às vezes eles cortam sua cabeça, Like with John the Baptist. como João Or Batista. they stone you like with Stephen. Ou apedrejam você como Estevão. Or like with James, he became a Ou martyr. como Tiago, que foi morto.
But we're ready either way. Mas nós estamos prontos para We're qualquer ready, God, either way. Nós estamos prontos para qualquer uma dessas Just give us duas. the grace. Nos dê a graça apenas, Senhor. Now let's speed up to the end. Então vamos apressar para o fim. If you look at Zechariah chapter 14, Se você olha Zacarias capítulo 14, it's a very descriptive picture of what's happening on earth. é uma visão assim muito clara do que acontece It would na Terra. appear that this happens right after the two witnesses are gone. Parece que Zacarias 14 acontece depois que as duas testemunhas sobem. They're eventually killed. They become martyrs themselves. Eles são mortos, são martirizados. And then 3 days later, they're taken up into heaven. Depois, 3 dias depois, eles são assuntos aos céus. And now the Antichrist and the armies of the world, Agora os exércitos do the anticristo, nations of the world, os exércitos, as nações do mundo, they can finally do what they want to eles do. finalmente vão conseguir fazer o que eles queriam. They want to kill the Jews. Eles querem matar os judeus And they're going to attack Jerusalem. e vão atacar Jerusalém. And it's going to look like they're winning. E vai parecer que estão ganhando. But then the Bible says Aí a Bíblia diz, that Jesus comes. Jesus volta. His feet hit the Mount of E Olives. seus pés tocam no Monte das Oliveiras. Do you have wrestling in Brazil? Wrestling, fake Vocês têm wrestling? luta livre no Brasil? Yeah, you have that? É. I used to like it when I was a kid. Eu gostava quando eu era menino. And there would always be, there might be, Mas é luta de engano, sabe? Falso, assim. and sometimes there would be a good guy in the thing, the ring. No ringue, às vezes, tinha um cara muito bom. And 2 or 3 bad guys would be beating E him. os caras ruins iam batendo nele e tal, assim, aquela coisa. And then out of the back, E lá de trás, 2 or 3 other good guys would 2 come ou running 3 out of the caras dressing room. vai correndo lá pro ringue. That's kind of a picture É mais ou menos um quadro of what's going to happen when Jerusalem's attacked. do que vai acontecer quando Jesus for atacado. Jesus, Yahweh, the Prince of Peace, Jesus, Yahweh, o príncipe da paz, is going to come from heaven and rescue vai Israel. descer do céu e salvar seu povo. You see, Revelation 19 gives us a different picture. Apocalipse 19 nos dá um outro quadro. Revelation 19 begins with verse 1, 3, and 6, Apocalipse 19 começa com o verso 1, 3 e 6, where the saints in heaven start shouting, onde os santos no céu começam a gritar: Hallelujah! Aleluia! Salvation belongs to our God. Salvação é do nosso Deus. It's time for the wedding supper of the Lamb. É a hora para o passeio do casamento do Cordeiro. Woo-hoo-hoo! They're excited. Eles estão animados. But why? I would have to guess because you don't see it until we get to verse 11. A gente não vê lá em capítulo 19 até chegar no versículo 11. But they can see it before you read about it. Mas acho que eles já estão vendo o que vai acontecer no versículo 11. That's a horse. Esse é o cavalo que está descendo. And the horse comes out, a big, massive white horse. E um cavalo enorme, branco, começa And a surgir. Jesus is sitting on it. Jesus está sentado Lord no of cavalo. Lords, King of Senhor Kings. dos senhores, Rei dos That's reis. what's happening in heaven. É isso que acontece no céu. And then we come down with him E daí nós descemos com ele, if we're there. se a gente estiver lá. The saints who have fallen asleep, Os who've santos gone to heaven. que morreram estão lá no céu. And the angels, they return with E him. os anjos, eles voltam com ele. And they come to the Mount of Olives. E eles chegam no Monte das Oliveiras. Now, this is why, well, let me say this first. Deixa eu falar o seguinte. If you read Psalm 2, Se você ler Salmo 2, it's an end time prophecy. You know é what? uma Let's just take a look profecia at dos it. últimos dias. Are you guys okay? Estão todos acordados? Okay, Psalm 2. Now, understand the nations, they hate Israel and they hate God. Entenda o seguinte, que as nações odeiam Israel e odeiam Deus. And so God asked, E aí Deus pergunta, why do the nations conspire and the peoples plot in vain? por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? The kings of the earth rise up and the rulers band together Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram against Yahweh and his anointed, saying, let us break their chains and throw off their shackles. contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. This is what they're saying as they come into Jerusalem to take Enquanto over eles God's vêm para holy Jerusalém city. para tomar conta da cidade santa de Deus. And then it says in verse 4, the one enthroned in heaven laughs. E diz aqui no versículo 4, aquele que está sentado no céu se rirá. He scoffs at O them. Senhor zombará dele. He rebukes them in his anger. Então lhes falará na sua ira And he terrifies them in his wrath. e no seu furor os confundirá. I have installed my king
on Zion, my holy hill. Ele diz, eu tenho estabelecido o meu rei sobre This is Sião. God's rebuke to the nations at the coming of Jesus. É Deus repreendendo as nações na volta de Jesus. This hill, Esse monte, Mount Moriah, não, Monte where the Moriá, temple is, onde está o templo, belongs to my son, pertence ao meu filho, to Jesus. para Jesus. I have installed my king Eu on instalei Zion. o meu rei. I will proclaim the Lord's decree. Falarei do decreto do Senhor. He said to me, you are my son, today I become your father. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ask of me and I will make the nations your inheritance, Pede-me, eu te darei as nações por herança, the ends of the earth your possession. as extremidades da terra por possessão. See, that's always been the desire of God, Esse sempre foi o desejo de to Deus. give his son the nations, the Para- ends of the earth. Para dar as nações para seu filho, Now, os in confins da terra. the modern missions movement, As missões we love modernas. to quote this verse. Gosto de citar esse versículo. Ask of me and I will give you the nation. Pede-me, eu te darei as We have nações. songs about it, Tem hinos sobre isso, completely out of context. totalmente fora de contexto. It's not us who are asking for the nations. Não é nós que estamos pedindo as It's nações. the Son of God, the King of Zion, Jesus, É o- who is asking for the É o nations. Filho de Deus, Jesus, o Rei de Sião, que está pedindo as And the nações. Father gives him the E o nations. Pai dá para ele as nações. And then he says in verse 10, therefore you kings be wise. E aí ele diz no versículo 10: Be warned, you rulers of the earth. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. They're given an opportunity Eles estão recebendo uma oportunidade to kiss the Son, para beijar o Filho, to submit to Jesus, para submeter a Jesus or be destroyed. ou ser destruído. This is at the coming of the Lord. Essa é a vinda do Senhor. Now, I want to look at one more verse. Eu quero olhar mais um versículo. 1 Thessalonians, 1 Tessalonicenses, chapter 4. capítulo 4. Capítulo 4. 4. Look at verse 15. Versículo 15. Now, this is one of the reasons why I believe the rapture and the second coming are the same event. Esse é um dos motivos porque eu creio que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é a And they happen mesma, at the end of this great tribulation. acontece no fim da grande tribulação. Verse 15, according to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. For the Lord himself will come out of heaven with a loud command, with the voice of the archangel and the trumpet call of God, and the dead in Messiah will rise first. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Can anybody argue that that is the second coming? Alguém consegue discutir que isso é a segunda vinda? Could that be 7 years before the second coming? Isso pode acontecer 7 anos antes da segunda vinda? You got the archangel with a trumpet. Você tem o arcanjo com trombeta. Jesus comes back at the last trumpet. Jesus volta na última trombeta. And then he says, after that, verse 17, No versículo 17, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Now, you know that the Bible predicted 4 empires before the final empire. Então vocês sabem que a Bíblia prediz 4 impérios antes do último império. And we believe that was the Babylonian Empire, Nós cremos que foi o Império Babilônico, the Persian Empire, o Império the Persa, Greek o Empire, Império Grego and then the Roman e Empire. depois o Império Romano. And then there's this 2,000-year pause. Aí depois tem esses 2000 anos. And then ultimately a kingdom whose dominion is forever and ever. E depois um reino cujo domínio é para sempre. Right? You know the verse, Vocês Daniel. conhecem esse versículo de Daniel? Now, God's empire or kingdom, O Império de Deus, ou o Reino de Deus, it's parallel to these other é empires, paralelo a esses outros impérios. except it's righteous. Só que agora é justo. So let me explain to you how an empire works. Então deixa eu explicar para você como é que funciona o império. If I am
a Roman Caesar Se eu sou um César romano and I want to go conquer another territory, e eu quero conquistar um outro território, big, I'm strong, sou grande, forte, and we go there, e aí a gente vai lá and the people know we're coming. e as pessoas sabem que a They, gente está they chegando. heard. Eles ouviram, They know that I'm mean. eles sabem que eu sou I'm mau, angry. eu sou nervoso And they're scared. e ficam com medo. They can hear the shaking of the land. Eles ouvem a terra tremer. And so the people say, listen, E as pessoas dizem assim, escute, let's run out of the city vão correr da cidade and let's greet the conquering army. e vamos cumprimentar o exército que vem para nos That conquistar. way they won't kill us when they come into the city. E assim eles não vão nos matar quando entrar na We'll cidade. join them. Vamos juntar-nos a eles. Because it was never the goal of an emperor to kill all the people. Porque o alvo de um imperador não era matar todo mundo. He wants them to join him. Ele quer que eles se ajuntem a And ele. this happened all the time. Isso aconteceu o tempo The todo. people would run out. Don't, we're As with you. pessoas saíam e falavam assim, não, não nos mate, nós estamos junto com você. That is a picture of the rapture. Isso é um retrato do arrebatamento. We, believers who Nós have suffered. crentes, que temos sofrido. Romans 8 talks about how creation groans in that suffering, Romanos 8 fala como a criação geme nesse sofrimento, longing for the manifestation of the sons of God. desejando a manifestação dos filhos de Deus. And our bodies, they get old and they get sick. E nossos corpos ficam velhos e doentes. We're tired of it. We want liberation. Nós queremos ser libertos. Yes, we're born again. Nós nascemos de novo. But we want the fullness of the promise. Mas nós queremos a plenitude da A promessa. glorified body. Um corpo glorificado. A coming King Jesus. O rei que está chegando, Jesus. A new government. Um novo governo. We long for that. Desejamos isso. And the rapture is us saying, here he comes. E nosso arrebatamento é dizendo, oh, está chegando. We say to this old government, this old world system, Esse todo sistema velho do mundo. sayonara, Sayonara. adios, Adeus. ciao. Tchau. We're out of here. Estamos dando fora. And we meet him in the E air. encontramos com ele nos ares. And we say, don't judge us. Hã? Don't judge E us. nós falamos, não nos julgue. We're with you. Nós somos teus. Now I understand in the natural, E eu entendo que no natural, when people do that, often it's because of fear. quando as pessoas fazem isso, realmente é de medo que But fazem there were isso. also smaller kingdoms Mas tinha reinos menores, where they had ungodly rulers, onde tinham líderes muito injustos, fierce dictators. terríveis, ditadores. And they were happy that the Romans or the Greeks or the Persians conquered them. Estavam felizes que os romanos, ou gregos, ou persas iriam conquistá-los. When Syria was going through their civil war, Quando Síria estava na guerra civil, one of our pastors, Moti Cohen, he went to Jordan. dos nossos pastores foi para o Jordânia And they brought humanitarian aid to the Syrian e refugees. trouxeram ajuda humanitária para os refugiados sírios. And one of the Syrian refugees said to Moti, E dos refugiados sírios falou com ele, said, go back to Israel. volta lá para Israel. Tell your people to conquer our city in the Golan Heights. Fala para seu povo lá em Israel conquistar a nossa cidade. We want to be under Israel's government. Nós queremos estar sob o governo de Israel. See, that's what we're like. É isso que nós somos. We're going to see our Savior, our Redeemer. Nós vamos ver nosso Salvador, nosso And Redentor. supernaturally, we will meet him in the air. Sobrenaturalmente nós vamos encontrar com ele nos And ares. we will join his E army. nós vamos juntar com o exército We will be dele. getting new bodies. Nós vamos ganhar corpos novos. We will be changed in the Nós twinkling seremos of an eye. transformados num abrir e fechar de olhos. Right? Just as 1 Corinthians 15 says. Como de 1 Coríntios 15 diz. And so when his feet hit the Mount of Então, Olives, quando os pés dele tocam no Monte das Oliveiras, we will be with him. nós estaremos com ele. Amen. Amém? Gloria a Dios. Hallelujah. And there's going to be a Jewish revival. E vai ter um avivamento judeu. Many Jewish people will have already come to faith, Muitos judeus já terão convertido. but there will still be probably a majority that have not. Mas provavelmente vai ter uma maioria que não converteu. It's my belief É a minha fé that the Jewish people will have an immediate opportunity que to receive o povo Jesus. judeu vai ter uma oportunidade imediata para receber Jesus. They'll still be physically alive, Ainda vão estar fisicamente the ones vivos who survive, aqueles que sobreviveram. and he'll still be Jesus the Messiah. E ele ainda vai ser Jesus o Messias. There's no reason that even after he returns, somebody can't put their faith in him. Não tem motivo de que depois dele voltar eles não possam colocar a The, fé the nele. question is this: A pergunta é o seguinte: is Zechariah 13:1 before or after the second coming? Zacarias 13:1 fica antes ou depois da segunda vinda?
All right, one more verse. Zechariah 12. 13 de Zacarias. Remember when I said I wasn't going to preach long? Lembra que eu falei que eu ia pregar pouco hoje? I apologize. Eu peço desculpa. 12:10 says this. 12:10 diz o seguinte. It's a prophecy about the Jewish people. É uma profecia sobre o povo judeu. God says, I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, a spirit of grace and supplication. derramarei um espírito de graça e de súplicas. They will look on me, the one whom they have pierced, E olharão para aquele a quem traspassaram, and they will mourn for him as one mourns for an only child. e o prantearão como quem planteia para o seu filho único. On that day, the weeping in Jerusalem. Well, let's stop right there. You don't have to Vou keep parar going. por aí. So they recognize Jesus, Então eles reconhecem Jesus, the one whom they have pierced, aquele que traspassaram, and they mourn e lamentam, as one mourns for an only son. planteiam como se fosse por um filho único. And then we see in the very next chapter, E aí nós vemos no próximo capítulo, there we go. Now you know there were no chapters and verses when this was written. quando foi escrito aqui não tinha capítulo nem versículo. So Zechariah, he's just kept writing. Então Zacarias só foi escrevendo direto, né? He says, on that day, Ele disse naquele What dia, day? que dia? the day that God pours out a spirit of grace and supplication on Dia que Jerusalem. Deus derrama um espírito de súplica sobre On Jerusalém. the day that the Jewish people mourn for the one whom they have No pierced. dia que o povo judeu planteia aquele que eles traspassaram. He doesn't judge them. Ele não julga. It says, on that day, a fountain will be opened 13, versículo 1 diz: naquele dia haverá uma fonte aberta to the house of David para a and the casa de inhabitants of Davi e para os Jerusalem habitantes de Jerusalém, to cleanse them from sin. para remover o pecado e a impurity. impureza. So there's going to be a great influx into the kingdom. Então vai haver uma grande entrada no reino de Deus. Other survivors, I believe, will also be able to be born again. Outros sobreviventes também eu acho que poderão se converter. And I could go on, but I'm not. E eu podia continuar. But I want to give you a picture. Mas eu quero dar a vocês We're not quadro. supposed to be afraid of the coming days. Não devemos ficar com medo dos We're dias supposed to be vindouros. excited, Nós devemos ficar entusiasmados, trying to reach people, tentando alcançar sharing the pessoas, gospel, compartilhando o living evangelho, supernaturally. vivendo de forma sobrenatural. You say, well, how do I know that God is going to provide for me supernaturally? E você fala, mas como é que eu sei que se Deus vai me suprir sobrenaturalmente? You won't until you need it. Não, você não vai saber isso até o dia que você precisa. I've seen a lot of miracles in my life, Já vi muitos milagres na minha but they vida. only happened when I needed them. Mas milagre só acontece quando precisa. When I didn't need it, I didn't have it. Quando não precisa de milagre, não acontece. But God is going to be with us Mas Deus vai estar conosco throughout this next season of time. durante esses próximos anos. So, Father, in the name of Pai, Yeshua, em nome de Yeshua, we thank you. agradecemos a Ti. We are not afraid. Nós não temos medo. And we take our fear and we put it on the altar. Nós colocamos nosso medo em cima Give do us altar. courage in these coming days. Dá-nos coragem nesses dias Let us vindouros. be courageous. Ajude-nos a ser corajosos. Let us be bold and loving. Ajude-nos a ser ousados e amorosos. Let us reach Brazil for Jesus. Vamos alcançar Brasil para Jesus. Amen. Amém.